Olá, meu nome é Carolina e sou professora do Departamento de Patologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje eu falarei de forma bem resumida sobre as reações de hipersensibilidade. As respostas imunes a antígenos exógenos resultam não somente em uma resposta imunoprotetora, mas muitas vezes essas respostas são induzidas e efetuadas de uma forma exacerbada, de forma a causar destruição tecidual excessiva. Essa lesão tecidual pode ser causada por mecanismos imunes humorais ou mediada por células. De acordo com os mecanismos que mediam a doença, as doenças por hipersensibilidade são classificadas desses 4 tipos, porém é importante ressaltar que essa classificação ela tem uma importância didática, mas que múltiplos mecanismos podem operar em qualquer doença por hipersensibilidade. As reações por hipersensibilidade do tipo 1 são também conhecidas como alergias e são caracterizadas por uma reação rápida que ocorre minutos após a ligação de um antígeno com um anticorpo IgE ligado a mastócitos em um indivíduo pré-sensibilizado a determinado antígeno. Células apresentadoras de antígeno apresentam os antígenos a linfócitos T naive e esses linfócitos T, eles passam então a produzir IL-4, que vai induzir uma diferenciação dos linfócitos B para a produção de IgE. A IgE liga-se a receptores Fc na superfície de mastócitos. E em um novo contato com o antígeno vai se ligar à IgE na superfície dos mastócitos, levando à sua degranulação e à liberação de mediadores. Essas reações podem ser locais, como no caso de urticária, da rinite alérgica e asma brônquica, e nesse caso há reações imediatas, como vasodilatação e edema, sendo que estes são resultantes da liberação de aminas vasoativas. E há também reações mais tardias, que vão ser resultantes da produção de citocinas. Essas reações elas podem também ocorrer de forma sistêmica, como no caso de uma injeção de um antígeno, por exemplo, resultando então em um quadro de choque. A susceptibilidade a reações de hipersensibilidade imediata ela é geneticamente determinada e os indivíduos atópicos eles tendem a ser autoprodutores de IgE. A hipersensibilidade do tipo 2 ela é causada por anticorpos que reagem com antígenos presentes nas superfícies celulares ou na matriz extracelular. Células opsonizadas por anticorpos são reconhecidas pelos receptores Fc de fagócitos e são fagocitadas. A deposição desses anticorpos na superfície celular, ela também pode ativar o sistema complemento, resultando em fagocitose. Assim, nessas reações de hipersensibilidade, pode ocorrer destruição das células mediada por anticorpos e fagocitose, como, por exemplo, na anemia hemolítica autoimune e trombocitopenia, em que os indivíduos eles produzem anticorpos contra suas próprias hemácias, que então são destruídas. A deposição de anticorpos em membrana basal e matriz extracelular também resulta em ativação do complemento e recrutamento de leucócitos, induzindo inflamação e lesão tecidual. Na hipersensibilidade do tipo 3, complexos antígeno-anticorpo produzem lesão tecidual, principalmente por desencadear a inflamação dos locais de deposição. Ela se inicia com a formação de imunocomplexos circulantes, que vão então se depositar nas paredes vasculares e iniciar uma resposta inflamatória aguda.
Os órgãos mais acometidos são aqueles onde o sangue é filtrado em alta pressão para formar outros líquidos, como a urina e o líquido sinovial. Por isso, frequentemente, os imunocomplexos se depositam nos glomérulos e articulações, sendo que a lesão inflamatória mais característica é a vasculite, se ocorrer nos vasos, a glomerulonefrite, se ocorrer nos glomérulos renais, e a artrite, se ocorrer nas cavidades articulares. Se a doença resultar de uma única exposição ao antígeno, há uma tendência ao catabolismo dos imunocomplexos e resolução das lesões. No entanto, exposições repetidas e ou prolongadas a um antígeno ocorrem em algumas doenças, como, por exemplo, no lúpus eritematoso sistêmico, em que o indivíduo produz anticorpos contra um alto componente, caracterizando uma doença autoimune. Por fim, vamos falar da hipersensibilidade do tipo 4, que é uma hipersensibilidade mediada por linfócitos T. Os linfócitos TCD4, eles podem responder a antígenos teciduais produzindo citocinas, que vão então estimular a inflamação e vão resultar na lesão tecidual. Uma citocina que apresenta um papel importante nesse processo é o interferon gama, que vai ativar macrófagos. E um exemplo clássico de uma hipersensibilidade mediada por linfócitos T seria a dermatite de contato. Além da participação dos linfócitos TCD4, há ainda casos em que a participação dos linfócitos TCD8 vai levar à morte direta das células-alvo portadoras de antígenos. E isso pode ser exemplificado em alguns casos de infecções virais. Destaco ainda que em caso de antígenos persistentes ou não degradáveis, como o bacilo da tuberculose, há uma transformação morfológica dos macrófagos em células epitelioides e uma forte ativação de linfócitos T e produção de citocinas, levando então à formação de granulomas, na inflamação crônica granulomatosa. No caso da tuberculose, é curioso a gente pensar que o organismo ele responde com uma resposta celular que é capaz de provocar lesões teciduais, mas que é incapaz de eliminar o bacilo. Bom, essas foram algumas das referências que eu utilizei. Eu te convido a conhecer o meu site de patologia e deixo aqui o meu e-mail para contato. Muito obrigada por assistir e até a próxima!